Olá, amigos e amigas da TV Alfa Ômega. Eu sou o Dr. Fábio Gomes, sou cardiologista e venho mais um programa com vocês trazer algumas informações importantes de saúde. No programa de hoje, eu quero propor para nós discutirmos um pouco sobre parada cardiorrespiratória. É um tema muito importante dentro da cardiologia, na verdade dentro da medicina como um todo, e que fica um pouco esquecido no Brasil. Por quê? Quando a gente compara o Brasil com os outros países, principalmente no termos do tratamento da parada cardiorrespiratória, o Brasil praticamente o tratamento é feito sempre por profissionais da área da saúde, sendo que fora do país nós temos os leigos atuando no reconhecimento da parada cardiorrespiratória e no tratamento básico, que nós chamamos de suporte básico de vida. Então a minha ideia com esse programa de hoje é introduzir esse tema para vocês, fazer com que a gente comece a pensar nisso e talvez ajudá-los numa situação de emergência que vocês passem com alguma pessoa próxima e não se desesperarem o que é possível o leigo fazer, tá certo? Eu não quero que ninguém, ao término desse programa, se considere um socorrista, ache que tem a obrigação de tratar uma parada cardiorrespiratória. Também não quero que ninguém fique preocupado e se deparar com uma parada cardiorrespiratória, se sentir frustrado porque não ajudou. Eu quero apenas mostrar que existe um suporte básico de vida, que é um suporte que pode ser aplicado por profissionais que não são da área da saúde, profissionais também não médicos, e que esse suporte pode salvar vidas, tá certo? Então, para começar, eu queria dizer que a parada cardiorrespiratória, na verdade, ela é um evento agudo e que, na maioria das vezes, tem uma alta mortalidade. Ou seja, se nós pegarmos as paradas como um todo, 83% das pessoas vão morrer. Ou seja, a gente tem uma sobrevida, uma chance de sair vivo de uma parada respiratória em torno de 17%. Quando a parada acontece dentro de locais preparados para o atendimento, e um grande exemplo são os aeroportos norte-americanos, nós conseguimos alcançar 30% de sobrevida, ou seja, mesmo assim é muito baixa, imaginando que a mortalidade dela é de 70% até mais, mesmo em locais com pessoal treinado e equipamento preparado. No Brasil, quando nós olhamos para as causas de morte, eu tenho destacado nos outros programas, a morte cardiovascular é a mais prevalente, a mais comum. Por isso que nós devemos estar habituados e ter um mínimo de treinamento para atuar numa parada, já que é a causa de morte mais comum hoje no Brasil. Bom, o que então define uma parada cardiovascular? Primeira coisa que define a parada é uma ausência de resposta. Então, como nós vamos suspeitar que uma pessoa está em parada cardiovascular? Nós chamamos vulgarmente de essa pessoa está parada, o coração não está batendo. A primeira coisa é perda de consciência e não resposta. Então, toda vez que nós nos depararmos com um indivíduo que aparentemente está caído ou parece desacordado, ele potencialmente pode estar numa parada cardiorrespiratória. Ele pode estar só com desmaio, ele pode estar com outra situação, AVC, pode. Mas toda vez que nós nos deparamos com uma pessoa inconsciente, a gente deve fazer a suspeita da parada. Então, como deveria ser o tratamento? Então, a primeira coisa, ao ver uma pessoa caída ou que aparentemente está desacordada, é checar pela resposta dela, responsividade. Como eu faço isso? Chego até aquela pessoa, aquele indivíduo, vou chamá-lo, vou tocar nele forte e vou chamar senhor, senhor, senhora. Vou tentar fazer com que essa pessoa acorde ou esboce algum sinal de vida. Se essa pessoa não esboçar nenhum sinal, se ela não responder a nada, ela permanece ali desmaiada ou desacordada, o próximo passo é pedir por ajuda. Por quê? Porque eu posso estar frente a uma parada cardíaca, posso estar frente a um quadro de AVC, a um quadro de hipoglicemia, ou seja, de qualquer forma eu estou frente a uma situação grave, é uma situação de emergência porque tem um indivíduo desacordado que não está respondendo. Pode ser uma coisa mais simples, por exemplo, pode ser uma embriaguez, muitas vezes nós nos deparamos com moradores de rua que estão caídos na rua
e que a gente, ao tentar acordá-los, tem uma dificuldade. Mas quando o estímulo é vigoroso, muitos deles vão acordar, e o que vai diferenciar de uma situação mais grave quando não acorda. Então, em qualquer cenário, a pessoa quando chamada, quando checada essa responsividade, não responder, não acordar, não esboçar reação, o próximo passo é chamar ajuda. O que é chamar ajuda? Chamar ajuda aqui no município de São Paulo, onde nós gravamos, é ligar para o serviço de emergência. Aqui nós temos o SAMU, temos também o bombeiro, que tem os números de telefone específico, que eu não vou comentar aqui, que o programa é transmitido para o Brasil todo. Então, nós, como cidadãos, deveríamos saber os números de atendimento de urgência do nosso município. Então, eu deveria ter decorado, porque toda vez que eu tiver frente a uma pessoa com uma situação aguda de saúde, eu preciso ligar para esse serviço de urgência. Então, eu checo a responsividade, aciono a ajuda. O segundo passo é muito importante. Aí eu retorno para a vítima. Muitas vezes eu vou estar no telefone, aqui em São Paulo, o atendente vai te perguntar algumas informações, vai perguntar se ele responde, se ele respira, ou seja, é importante eu retornar, observar a vítima, aquele indivíduo que está ali desacordado, e passar as informações, porque isso vai fazer com que se acione mais rápido ou mais lento a ajuda. Então, se nós soubermos reconhecer de uma maneira adequada e pedir por ajuda da maneira adequada, o atendimento chega mais rápido e chega com os equipamentos necessários. Por exemplo, encontro uma pessoa desacordada, ligo para o serviço de emergência e falo, olha, eu estou vendo aqui, uma pessoa está caída aqui na rua, esquina de tal rua e tal. Ele vai me perguntar, ela está inconsciente? Ela responde, não sei, ela está caída, parece que está dormindo. Agora, quando eu cheguei lá, fiz a responsividade, senhor, ele não acorda, eu ligo e falo o quê? Olha, eu estou aqui frente a uma pessoa, não está responsiva, eu acho que pode ser uma parada cardiorrespiratória. Isso já vai levantar um alerta para ele e falar, poxa, a pessoa que está fazendo essa chamada, ela tem alguma noção e potencialmente é um caso grave. Vai disparar uma sequência mais rápida, inclusive trazendo um aparelho que é o desfibrilador, que a gente vai comentar no finalzinho, que é realmente o aparelho que reduz a mortalidade por parada cardiorrespiratória. Então eu fiz o primeiro passo, chamei responsabilidade, segundo passo ajuda, terceiro passo, vou iniciar a reanimação, as compressões torácicas. Puxa, mas eu não sou médico, será que eu consigo? Consegue. Nos Estados Unidos tem um trabalho muito interessante, na verdade mais de um, em que leigos ligavam para o serviço de emergência nessa situação que eu conversei com vocês. Olha, a pessoa está desacordada. Então, eles eram sorteados para receberem ou não um treinamento via telefone de como fazer a compressão torácica. Então, o atendente lá do outro lado falava, senhor, vá até a vítima, se posicione assim de joelhos, faça assim com a mão e comece as compressões. Eles ensinavam a compressão, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui. E um grupo eles não ensinavam, eles só acalmavam a pessoa, davam as orientações até que chegasse o serviço de emergência. E no final desses trabalhos, tem vários trabalhos, eles mostraram que quem recebia essa ordem telefônica e essa instrução de como fazer a compressão torácica ou a reanimação, né, que a gente chama vulgarmente de massagem cardíaca, e eu não quero usar esse termo aqui, quero desaconselhar porque dá uma impressão errada. Não é uma massagem, é uma compressão no tórax. Nós vamos comprimir o tórax para fazer a função parecida com a do coração, que é de tentar bombear o sangue para frente. Depois vocês vão ver com mais detalhes aí para frente. Então, nesse grupo em que se fez a compressão, mesmo a pessoa não sabendo, ela aprendeu naquela hora por telefone, a mortalidade foi menor, ou seja, mais pessoas sobreviveram no grupo em que tentou fazer uma compressão, mesmo que não sabendo, que aprendendo na hora, do que o grupo que não fez nada, só esperou o serviço de emergência chegar. Então, vale a pena a gente perder esses minutinhos e tentar aprender como se faz essa compressão. Então, relembrando os passos, chequei a resposta, a pessoa não está respondendo, liguei para o serviço de emergência, retornei para iniciar as compressões. Então, como devem ser feitas as compressões? As compressões torácicas são muito simples. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos identificar a área do externo, esse osso que nós temos bem aqui no tórax, e vamos dividir na metade, a metade superior e a metade inferior. E eu vou posicionar minha mão bem no meio do externo, nós vamos usar essa região, tá? Da palma da mão, onde eu vou posicionar minha mão aqui em cima do externo, e com a outra mão eu vou entrelaçar os dedos
de uma forma em que eu tenha firmeza, né, na compressão, e vou usar o meu braço esticado sem dobrar o cotovelo para poder fazer a compressão. Então a compressão ela é com o braço esticado, dedos entrelaçados, com essa região apoiada bem no externo, esse osso do tórax. Na figura aqui vocês vão ver com mais detalhes. Então com essa posição eu vou comprimir o tórax e voltar. Comprimir o tórax e voltar. O que eu estou fazendo com essa compressão? Apertando o tórax, e indiretamente eu estou apertando o coração. Cada vez que eu comprimo, o coração joga o sangue para frente, e cada vez que eu relaxo, ou seja, eu saio de cima do tórax, ele aspira sangue de volta para as cavidades, para dentro dele, ele se enche de novo de sangue e na nova compressão eu jogo o sangue para frente. Porque vale relembrar, eu não comentei no começo, mas que a parada cardíaca nada mais é do que o coração não está batendo, ou seja, não tem batimento cardíaco, não tem fluxo sanguíneo, os tecidos e órgãos não estão recebendo oxigênio, não estão recebendo nutrientes, e se isso perdurar por algum tempo, a pessoa vai falecer e é uma situação irreversível, porque ficou muito tempo sem circulação. Então nós estamos tentando reestabelecer uma circulação artificial. Ela não é tão forte quanto a circulação normal. Quando a gente faz a compressão bem feita, nós conseguimos substituir aí 30% mais ou menos da contração cardíaca, mas é o suficiente para o sangue chegar no cérebro, preservar a circulação e chegar nas coronárias, são as artérias do próprio coração, para que ele possa sair da parada, da arritmia, o que foi que acarretou esse evento. Então, lembrar dessa compressão. Com a mão, como eu disse, cotovelos esticados, e aí eu vou comprimir. Importante que a vítima esteja deitada numa superfície plana, com as costas para baixo, barriga para cima. Então, se estiver caído em cima da cama, a primeira coisa que eu faço, tiro da cama e ponho no chão. Se estiver sentada numa poltrona, num almoço, passou mal, teve dor no peito, desmaiou, não está respondendo, eu vou colocar no chão e iniciar essa compressão, tá certo? Ah, mas eu não sei se ela está desmaiada ou se ela está realmente em parada cardíaca. Para o leigo, nós não exigimos que vocês saibam se o coração está parado ou não. O que você vai buscar, então, logo antes do início dessa compressão? Se a pessoa está respirando ou apresenta sinal de vida. Se ela não está respirando e não apresentou resposta lá no início, pode iniciar a compressão, tá certo? Se ela está respirando de uma forma normal, provavelmente o coração está batendo, não precisa fazer a compressão. Ou se ela está respirando de uma maneira muito estranha, que são os padrões respiratórios que deixam dúvida, pode fazer a compressão. Se você perceber que a pessoa se movimenta ou reage, interrompe a compressão, tá certo? Se for um profissional da saúde ou alguém treinado, nós vamos palpar um pulso, ou seja, nós vamos tentar palpar uma artéria sempre central do pescoço ou da virilha, quer dizer, a artéria carótida ou a femoral, para perceber se tem batimento cardíaco ou não. E não tendo pulso, não tem batimento, faz-se a compressão. Então, resumindo, para não parecer complicado, quando a pessoa está caída, inconsciente, já chamei ajuda, retorno para vê-la, ela não apresenta sinal de vida, ou seja, ela não respira e não responde, inicio a compressão até a chegada do serviço de emergência. Se ela não responde, respira de uma maneira estranha, que eu estou em dúvida, começo a compressão. Se ela se movimentar ou reagir, interrompa a compressão porque tem batimentos cardíacos. Agora, se ela está respirando adequadamente, só não está respondendo, então provavelmente não é uma parada cardíaca, é outra situação, não tem benefício às compressões. E aí as compressões daquele jeito, com aquela posição. E como é que é a compressão em si? Eu expliquei a posição, como é o mecanismo da compressão. Eu vou fazer as compressões de forma que o tórax afunde e volte. Como eu tinha comentado, vocês vão ver nessa figura que ele está marcando ali 5 centímetros de profundidade. Isso não dá para a gente medir, é só para a gente ter uma ideia do quanto tem que afundar. Lembrando que eu vou comprimir e voltar, ou seja, eu aperto o tórax e deixo ele voltar todo, não fico em cima. E o melhor jeito é nos posicionarmos de joelhos ao lado da vítima, então ela numa superfície plana, de preferência no chão. Eu
chego na altura do ombro, de joelhos, estico o braço e aí com o cotovelo bem esticado eu faço a compressão usando a movimentação a coluna, não o braço. Eu não faço isso. Eu abaixo e volto, abaixo e volto. E essa compressão vai fazendo esse papel da circulação até que chegue a ajuda solicitada. Então isso é muito importante. Talvez vocês lembrem de um caso que teve, foi até polêmico, de um jogador de futebol que teve uma parada cardíaca no campo e foi realizado algumas compressões lá de maneira inadequada e aí depois ele foi transportado enquanto parada para a maca. Tudo isso prejudica, porque a grande chance da pessoa com parada cardíaca é que ela receba essa compressão de uma maneira adequada e que se ela tiver numa arritmia, que é a principal causa de parada cardíaca, que ela receba um choque, uma desfibrilação rápida. Então, por que eu chamei ajuda lá atrás? Para que venha a ambulância e traga o desfibrilador. Se nós repararmos nos aeroportos, às vezes em cidades fora do Brasil, nós vamos ver uns totens, umas torres com um aparelhinho dentro que está identificado como EAD em alguns lugares, né, que é a sigla em inglês para desfibrilador externo automático, e você vai ver que sempre a sigla tem um coraçãozinho vermelho e um choquinho identificando esses dispositivos. É uma convenção mundial, então para quem viaja é bem comum da gente ver, às vezes, não só dentro do aeroporto, às vezes em praças, locais de grande circulação de pessoas. Aqui no Brasil, se nós formos ver estádios de futebol desses mais novos, eles estão lá, e locais, por exemplo, shopping centers tem, locais de alta circulação vão ter esse aparelho. Nada mais é do que um aparelho que é desenvolvido para disparar um choque elétrico no coração, para que se ele estiver numa situação de arritmia cardíaca, ela seja revertida e a parada cardíaca seja interrompida. Eu falei para vocês lá das paradas cardíacas, 80 a 85% das paradas cardíacas são por arritmia. Ou seja, sempre há uma chance de que ao receber esse choque, que nós chamamos de desfibrilação, o coração possa retomar o seu ritmo normal, ou seja, sair da arritmia e voltar a contrair de maneira natural, ou seja, restabelecendo a circulação e a vida da pessoa. Então, eu preciso ter esse aparelho disponível, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos, em alguns lugares, as ambulâncias de suporte de vida, tanto básico quanto avançada, têm esse dispositivo, por isso é fundamental. Se tem uma mensagem que eu quero deixar nesse programa frente a uma situação dessas, de perda de consciência, de desmaio, mesmo que você não queira fazer a compressão, não esteja seguro, chamar por ajuda é fundamental, porque além da ajuda especializada, né, um profissional de saúde vai chegar no local, ele vai trazer o desfibrilador, que é o que traz chance para essa vítima sair viva desse evento, tá? Então o desfibrilador não vem ao caso aqui explicar como ele vai ser utilizado, mas basicamente ele é composto de duas pás autoadesivas que vão ser coladas no tórax do paciente em posições específicas, e aí vai ser utilizado uma carga elétrica que vai transmitir um choque para o tórax, que em última análise vai atingir o coração para tentar reverter esse ritmo. O grande problema da parada é que a grande maioria morre, como nós falamos lá atrás. Senão seria muito fácil. Eu estou falando aqui, todo mundo vai falar, poxa, então toda a parada sairia viva, as pessoas não deveriam morrer. Isso acontece por quê? Porque geralmente a parada cardíaca é um evento muito grave, está ligado a pessoas que já têm doenças cardíacas. A maior parte das paradas cardíacas vem por conta de infarto. Então, geralmente os infartos que não chegam até o hospital, isso é em torno de 40% de todos eles, complicam com parada cardíaca e por isso falecem no trajeto até o hospital. Então, a principal causa de parada cardíaca é a arritmia desencadeada pelo infarto. Lembrar que a vítima de parada cardíaca tem pouco tempo para ser reanimada e sobreviver. Praticamente ali depois de 20 minutos do início da parada, a chance de sobrevida ela cai a níveis mínimos. Então, quando você tem uma parada cardíaca onde o ritmo já sumiu, quer dizer, ele
saiu da arritmia e vai para uma coisa que nós chamamos de, uma situação, desculpa, que nós chamamos de assistolia, a partir dali, em 15, 20 minutos, a chance de sobrevivência já é próxima de zero. Então, o reconhecimento rápido e a chamada por ajuda rápida são importantes. Nós vamos ver aqui uma figura que é a chamada corrente de sobrevida. Não adianta eu morar numa cidade muito boa, que tem um SAMU que funciona muito bem, um serviço de emergência que funciona muito bem, se eu não aciono rapidamente a chamada. Cada situação ou cada elo dessa corrente é importante para que essa pessoa tenha mais chance de sobreviver. Nós estamos falando de uma situação muito crítica, uma situação que tem uma mortalidade de 70%, 80%. É uma situação que é praticamente irreversível. Se nós não agirmos de maneira adequada, a chance é mínima. Então, por isso que é importante, o reconhecimento, aquilo que nós falamos no começo. Reconheci que uma pessoa está ali caída, ou eu estou ali correndo no parque, vejo uma pessoa cair na minha frente, a primeira coisa, paro, senhor, senhora, vejo se ela responde. Não respondeu, chamo por ajuda, imediatamente. O que às vezes a gente vê é aquele aglomerado de pessoas tentando ver o que está acontecendo, tentando ajudar, às vezes algum médico, algum enfermeiro vai lá ajudar, mas ninguém de fato pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência. Então, lembrar do acionamento do serviço, porque vai dar o suporte básico e avançado de vida. Então, reconhecer, chamar por ajuda e se você se sentir capaz de fazer as compressões, pode fazer. Se você não se sentir confortável, achar que a compressão não vai ajudar, não vai conseguir fazer, nunca foi treinado, não faça a compressão. Em chamando ajuda, você já fez muito por essa pessoa, por essa vítima aí, esse paciente. Então, esses elos são interligados e aí, logicamente, com a chamada da ajuda, vem o desfibrilador para ser utilizado o quanto antes nessa pessoa, tá certo? Algumas questões que podem ser levantadas, a questão da respiração boca a boca, ou a questão das ventilações, que nós chamamos, elas não são mais tão necessárias como já foram no passado, tá? Nesses mesmos estudos que eu comentei nos Estados Unidos de paradas cardíacas, onde a pessoa leiga realizava as compressões torácicas, eles também testaram se valia a pena ou não fazer as ventilações, que é a respiração boca a boca. E o que foi visto é que fora do hospital e quando realizadas por leigo, a respiração boca a boca foi prejudicial, na verdade. Por que ela foi prejudicial? Porque quando estava se fazendo a respiração, era interrompida a compressão torácica. A compressão parava, eu tinha que comprimir e fazer a respiração. Comprimir, então, para cada parada dessa da compressão, eu tinha perda do fluxo de sangue, né? O cérebro não recebe sangue, os tecidos não recebiam, a chance de sobrevida, na verdade, caiu. Então, o grupo que recebeu a respiração boca a boca foi pior. Isso é uma boa notícia, porque fica mais simples o atendimento pelo leigo. Eu não comentei, agora que eu me lembrei, da frequência das compressões, quer dizer, com que velocidade eu vou comprimir. Eu vou comprimir daquela forma que eu disse, eu vou fazer uma velocidade de 100 compressões por minuto. Ou seja, ela além de ter que ser profunda, aqueles 5 centímetros, ela tem que ser num ritmo acelerado, 100 a 120. Então eu vou comprimindo 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazendo isso por 2 minutos. Quando finalizar esses 2 minutos, se alguém estiver ali comigo, eu posso revezar, essa pessoa comprime, eu descanso um pouco, porque existe a fadiga de quem está comprimindo. Então, lembrar dessas regrinhas da compressão. As mãos entrelaçadas, o cotovelo esticado e o 100 por minuto que eu vou fazendo a compressão para tentar reestabelecer esse fluxo, tá certo? Então o importante é o reconhecimento e o acionamento da ajuda, que é através de um serviço de emergência da sua cidade. Então, se você ainda não sabe o número, entra lá na internet, dá uma procurada qual o número do serviço de emergência. Tem cidades que tem serviço de emergência, tem cidades que esse serviço é feito pelo bombeiro, então lembrar, ou até pela polícia, lembrar que aqui, por exemplo, em São Paulo, se você ligar para a polícia por uma situação dessa, eles vão dizer que eles não atendem, vai transferindo e aí você vai perder tempo. Então aqui a gente tem um serviço de emergência próprio e as cidades que tiverem devem ser acionado esse serviço
e se não tiver, acionar o bombeiro, que provavelmente é o responsável. Tá certo? Então eu não quero aqui colocar medo, colocar responsabilidade, eu quero trazer esse tema que é muito importante e que no Brasil é um pouco negligenciado como educação para as pessoas. Se a gente tiver como base, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças aprendem na escola, isso que eu estou falando. Eles fazem simulação com bonecos, aprendem a fazer a compressão, aprendem a usar o desfibrilador. O desfibrilador externo, ele foi desenvolvido para ser usado por leigo. Então, um profissional que não é da área de saúde pode ser treinado e utilizar. Então, por exemplo, os bombeiros usam aqui no Brasil, salva-vidas podem utilizar. Nos aeroportos, provavelmente, que tem esse desfibrilador, quem utiliza não é nem o médico que está lá no aeroporto, é um funcionário do aeroporto. Nos Estados Unidos, todos os funcionários são treinados, então é uma situação que tem um impacto muito grande e existe várias saídas para a gente contornar isso, que é treinar a população. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura bem estabelecida aqui no Brasil. Nós temos aí se propagando nos últimos anos esses treinamentos, esses cursos, que é a formação de socorristas, principalmente no suporte básico de vida, que algumas instituições têm oferecido para os seus funcionários e tal. Então, alguns locais já têm olhado com mais cuidado, mas a sociedade ainda não chegou ao ponto das crianças serem treinadas em escolas. Quem sabe a gente chega e aí com certeza nós conseguiremos atingir essa sobrevida aí maior que é encontrada nos outros países. Mas se com esse programa você já sair da sua casa sabendo que quando se deparar com uma pessoa inconsciente, sem responder, você vai passar a mão no telefone, ligar para o serviço de emergência e ficar ali do lado e tentar fazer a compressão, ou só ficar ali do lado aguardando, eu já estou bem satisfeito, porque você já está oferecendo uma chance para essa pessoa sair viva de um evento que é bastante grave. E muito trágico, porque infelizmente as vítimas de parada são pessoas que estão na idade mais produtiva, que está lá em torno de 50, 60 anos. Então, pessoas muitas vezes com famílias, com filhos, filhos ainda em idade escolar, às vezes o homem ou a mulher é o pilar financeiro da sua casa. Então, o impacto é muito grande das paradas cardíacas, não só para a saúde, mas também para a população em si, o impacto social, tá certo? Espero ter elucidado algumas coisas, espero que vocês tenham muitas dúvidas, que a gente possa voltar a conversar sobre esse tema. Eu fico aguardando e-mail de vocês com dúvidas, sugestões, tá certo? Eu vou tentar respondê-las em um programa específico e me coloco à disposição aqui para qualquer questionamento. Também pode mandar no e-mail que está aparecendo aí para vocês abaixo, tá certo? Muito obrigado.